Hoje, segunda-feira, eu tô aqui para falar com vocês sobre o que está gerando burburinho no momento aqui no Brasil, que é o debate presidencial que teve ontem na Band. Então, o assunto do vídeo vai ser basicamente esse, vai ser um vídeo curto, breve, eu espero. Então não deixa de se inscrever no canal, de deixar o like, que isso vai me ajudar muito, beleza? Vamos embora. Então, ontem na Band teve o debate entre os presidenciáveis. É verdade que Paulo Marçal, ele não compareceu, né? Não foi no debate, parece que não... Eu não sei muito bem os pormenores, mas ele rejeitou o convite ou não convidaram ele, algo do tipo. E aí, ontem participaram Soraya Tronic, Simone Tebet, Ciro Gomes, Lula, Felipe Dávila e Jair Messias Bolsonaro. E aí, antes de introduzir sobre o assunto, né, eu vim falar que eu estou aqui desconstruído, né, um macho em desconstrução, sem machismo, camisa cor-de-rosa e com um índio também estampado para representar aqui os indígenas. Bem, já que agora eu estou, né, incancelável, eu queria comentar sobre o fato de como a política brasileira ela é tratada como Copa do Mundo, né? A gente, pelo menos eu consigo enxergar isso muito claro. Clima de Copa do Mundo é aquele clima onde todo mundo está com os nervos à flor da pele com relação aos times de futebol. E aí, eu torço pro Brasil, você torce pra Argentina, brasileiro e argentino não se bate, briga, discussão, xingamento, massa. E aí tu tens franceses, ingleses e briga, xingamento, e é sempre isso. E no Brasil aqui eu vejo isso muito claro com relação à política também. Então, época de eleição para vereador, para prefeito e principalmente para presidente, os opostos eles se degladeiam enquanto os candidatos estão lá muitas vezes só de fachada com essa oposição, como a gente pode perceber durante anos que durou a rivalidade, né? O antagonismo entre o PT e o PSDB, entre Lula e Geraldo Alckmin, que agora compõem uma chapa, né? Uma chapa única. Lula para presidente e Geraldo Alckmin para vice. Enfim, independentemente de como a verdade se mostre, os eleitores, né? Os gados, os que fazem parte dos currais eleitorais de quem quer que seja o candidato, eles não ligam para a verdade que se mostra na frente deles. Então, se eu tenho um Bolsonaro interferindo na Polícia Federal, trocando os delegados, toda vez que os delegados chegam na investigação onde envolve algum amigo ou familiar dele, isso não existe. Não enxergam a verdade. E aí aceitam a desculpa que ele ou os aliados dele derem, o que não faz muito sentido. Uma vez que, se você tem uma pessoa que comete o crime ou que faz algo de errado, você não vai muito acreditar na desculpa que ela está dando, uma vez que você está vendo que algo errado está acontecendo. E aí, isso acontece com Lula, com Bolsonaro, com Ciro Gomes, e para mim, esses são os três principais que têm, né, o seu cercadinho, tem o seu curral de eleitores que, independente do que eles façam, falem ou demonstrem, eles apoiam incondicionalmente. E isso está assustadoramente errado. Ontem no debate foi simplesmente terrível. Se você não assistiu, foram quase 3 horas mais ou menos, de pura comicidade e zero projeto. Foi assim, triste. Eu acredito que vale a pena você assistir, talvez, não sei se tem no YouTube, talvez você possa pesquisar e aí assistir na velocidade não aumentada, só para ver e ficar a par dos assuntos. Mas foi triste. Você não agregou basicamente nada, foram só candidatos falando besteira e muitos deles mentindo o tempo todo. E qual é o meu ponto? Os eleitores, né, da esquerda, né, de Lula, por exemplo, eles realmente criticam, e criticam com razão, muitas coisas dos eleitores de Bolsonaro, de Bolsonaro em si, e os eleitores de Bolsonaro criticam com razão muitas coisas de Lula, né, de mentiras e etc e tal, mas não enxergam os dos próprios candidatos, o que é meio contraditório isso aí. E
É triste ver isso também no meio cristão, onde com conversas aqui entre amigos e familiares eu já comentei e vejo muitos youtubers também comentando isso e modéstia à parte, eu percebo isso desde o final da campanha de 2018, que é a aproximação dos candidatos do público cristão, em especial do público evangélico. E aí eu queria trazer uma reflexão sobre esse livrinho aqui, qual é a relação entre a igreja e o Estado, trazendo nessa discussão sobre uma ótica cristã. E aí, esse livro é de autoria de R.C. Sproul, ele é bem pequenininho, né? Vocês podem ver o tamanho da minha mão. Eu bati aí. É bem pequenininho o tamanho da minha mão. Ele é bem fininho também. São 60 páginas. Tem uma diagramação muito boa. E aí, eu acredito que vale a pena você fazer a leitura desse livretinho. Tanto você cristão quanto você não cristão. Principalmente porque você não cristão vai ter uma ideia de como deveria ser a visão de um cristão com relação à política. E para você cristão, esse livro não tem viés político algum, e aí você pode concordar ou não com tudo que ele diz, como particularmente eu não concordo com tudo, mas concordo com praticamente tudo. E aí eu acredito que a leitura seja muito válida, e eu queria deixar vocês aqui com um pequeno trechinho do livro, né, para ver se vocês conseguem enxergar isso no que a gente vive atualmente. Então, no capítulo 5, a gente tem essa pequena passagem. Os cristãos têm, às vezes, a tendência de misturar sua devoção religiosa com um estilo de superpatriotismo. E aí você pode colocar em termos atuais, conservadorismo. Alguns cobrem a bandeira nacional com a bandeira de Cristo, supondo que Deus está sempre do nosso lado. E aí, por a gente ter uma fé em Cristo, muitas vezes deixamos de enxergar verdades que estão na nossa cara com relação aos políticos e os candidatos que a gente defende e apoia, e traz Cristo para esse meio que, na verdade, não necessariamente ele esteja ali. E aí corrompe tanto o seu testemunho, né, como cristão, de estar defendendo uma pessoa, né, abjeta, e além de lhe iludir, né, achar que você está, tô defendendo o candidato porque Deus aprovou, porque o Senhor proveu esse candidato. Então, é isso. Acredito que vale a pena a leitura desse livrinho aqui. Se você não assistiu ao debate, assista, mas saiba que não vai sair nada de muito produtivo dali. E eu queria anunciar a vocês que eu pretendo, e aí eu vou depender da ajuda de vocês, curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, para eu poder fazer um projeto. Preciso também do retorno de vocês, saber se vocês querem que eu faça isso, então comente aqui embaixo também no vídeo. Fazer vídeos a respeito de cada um dos candidatos, e aí posso fazer parte 1 e parte 2 dos pontos positivos e negativos de cada um. Então, por que você deve votar no Lula? Por que você não deve votar no Lula? Por que você deve votar no Ciro? Por que você não deve votar no Ciro? E aí fazer isso com todos os candidatos, ou pelo menos os principais, certo? E aí, isso é tudo. Eu espero em breve estar soltando mais vídeo aqui para vocês. Se esse vídeo foi útil para você, me deixa saber. Até mais, até a próxima. Falou!